Pense num mundo onde as regras que, bem ou mal, evitaram uma guerra mundial por 80 anos simplesmente estão sendo rasgadas. Hoje, a gente vai mergulhar em como a ordem global está sendo totalmente reescrita. E olha, não é com canetas e tratados, não. É com o uso da força bruta. Essa frase do Antônio Gramsci, ela captura perfeitamente o momento perigoso que a gente está vivendo. Sabe, é um interregno, aquele tempo de transição onde o que era velho já morreu, mas o novo ainda não conseguiu nascer. E é justamente nesse vácuo de poder, nessa incerteza toda, que a gente vê líderes mais radicais e ações super agressivas ganhando espaço. Para a gente entender essa baita transformação, esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro, vamos dar uma olhada na crise da ordem atual. Depois, nas novas doutrinas da força que estão surgindo e em como o direito internacional está sendo jogado de lado. Aí, a gente se pergunta, será que estamos vendo a volta do imperialismo? E, por fim, o que tudo isso significa para o nosso futuro? Vamos começar pelo começo, então. Pelo sistema que governou o mundo por quase 80 anos. E que agora, francamente, parece estar se desfazendo bem na nossa frente. Essa tal de ordem internacional baseada em regras, ela nasceu literalmente das cinzas da Segunda Guerra Mundial. A ideia central era, na verdade, bem simples, mas revolucionária para a época. Criar um sistema com base na Carta da ONU, onde a soberania das nações fosse respeitada. E o mais importante, onde o uso da força para mudar fronteiras fosse ilegal. Era uma tentativa de impedir que aqueles horrores todos se repetissem. E aqui a gente vê a rejeição explícita a essa ordem. E não é uma crítica sutil, não. Segundo o influente senador americano Marco Rubio, o sistema que evitou uma guerra mundial por décadas não é só ultrapassado, ele é visto como um obstáculo, quase uma arma que precisa ser desmontada. Certo. Então, se a velha ordem está sendo rejeitada, o que está surgindo no lugar dela? A resposta, de acordo com as fontes, está em novas doutrinas de poder bem agressivas, personificadas por figuras como Benjamin Netanyahu e Donald Trump. E aqui, a gente vê como essas visões obcecadas por controle se encontram. De um lado, a doutrina de Netanyahu, que busca redesenhar um mapa do Oriente Médio para garantir o domínio de Israel sobre áreas ricas em recursos. Do outro, a doutrina Trump, que usa o que as fontes chamam de poder coercitivo puro, agindo como uma diplomacia mafiosa, sabe? Usando extorsão para garantir os interesses dos Estados Unidos. O ponto em comum? Os dois desprezam a cooperação e buscam a dominação total. E assim, sem nenhum pedido de desculpas. Essa declaração do Stephen Miller, um dos principais assessores de Trump, é a mais pura expressão dessa nova era. É a reafirmação do poder unilateral, sem as amarras de alianças ou leis. A mensagem é bem clara, as regras valem para os outros. E como é que essas doutrinas de poder funcionam na prática? Bom, elas batem de frente com o direito internacional. A lei deixa de ser um guia e vira só um inconveniente a ser ignorado. Olha, o direito internacional é bem restrito sobre quando um país pode usar a força militar. Existem basicamente duas justificativas legais: legítima defesa, logo depois de um ataque, ou com uma autorização bem explícita do Conselho de Segurança da ONU. Qualquer coisa fora disso é, em tese, ilegal. Ponto. E aí? A gente tem o contraste absoluto. Essa frase do Donald Trump é um resumo brutal da política externa dele. Não se trata de reinterpretar a lei, de achar uma brecha. Não. Se trata de declarar a lei completamente irrelevante. Nessa lógica, o poder cria sua própria legalidade. Para contornar essas restrições, o governo americano tem feito umas verdadeiras acrobacias com as palavras. Uma invasão da Venezuela, por exemplo, foi reclassificada como operação policial. Isso não só ignora o direito internacional, como também tenta driblar a própria Constituição americana, que exige a aprovação do Congresso para uma guerra. E essa lógica é selada com essa resposta do J.D. Vance, candidato a vice-presidente, a acusações de crimes de guerra. A frase na tela, acho que dispensa comentários. É a admissão final de que leis e convenções não importam mais. O que importa é a capacidade de agir com total impunidade. Tudo isso nos leva a uma pergunta bem perturbadora. Se a lei não importa, qual é o objetivo final de tudo isso? As fontes sugerem que a gente está vendo a volta de um modelo de poder do século XIX, o imperialismo, focado no controle de territórios e na extração de recursos. Essa é a lista de alvos geopolíticos segundo as fontes. E veja bem, não se trata de alianças, a palavra-chave é controle.
Venezuela, claro, cobiçada pelo petróleo. Groenlândia, por seus recursos e localização estratégica. E o mais surpreendente é ver até mesmo aliados como o Canadá e rotas vitais como o Canal do Panamá sendo vistos como peças a serem controladas. A soberania dos outros parece se tornar secundária. E só para a gente ter uma ideia da escala disso, olhem para este número. 303 bilhões. Essa é a estimativa de barris de petróleo nas reservas da Venezuela. É cerca de 1/5 de todo o petróleo do mundo. Isso transforma a geopolítica de uma discussão abstrata para uma disputa muito, muito concreta por um recurso vital. Mas esse novo imperialismo não se baseia só na força direta, não. Ele se fortalece através de uma rede de líderes submissos ou vassalos, como descrevem as fontes. Figuras como Javier Milei na Argentina e Nayib Bukele em El Salvador são vistos como parte de um sistema onde a aliança é, na verdade, subserviência, garantindo que os interesses de Washington sejam sempre a prioridade máxima. Então, qual é a consequência de tudo isso? A gente está caminhando para uma nova ordem mundial ou para algo talvez bem mais perigoso? Essa citação do Majed Al-Ansari, um diplomata que está no centro de muitas negociações, é devastadora. A sensação não é de progresso, é de regressão, de que vivemos numa era de repugnante impunidade, que nos joga de volta a um tempo onde a lei do mais forte era a única lei que existia. E aqui está talvez o prognóstico mais sombrio. A análise sugere que a gente não está caminhando para uma nova ordem, mas sim para uma desordem total. Um mundo onde qualquer um com poder suficiente para causar o caos pode simplesmente fazê-lo, porque não vai ter mais ninguém para responsabilizá-lo. E a gente termina com a pergunta que fica no ar. Se a ordem que a gente conheceu está morrendo e as novas doutrinas se baseiam na força e no desprezo total pelas regras, o que de fato vai governar as relações entre os países no futuro? É uma questão que vai definir a segurança e a estabilidade para as próximas gerações.